Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, conforme a gente estava conversando ontem, um dos obstáculos, né, que a gente tem na prática é apego a conceitos, apego a rótulos, apego a explicações, raciocínio, tudo que é essas construções mentais, né, que dão uma certa interpretação grosseira do mundo, né? São úteis para coisas práticas, mas não são muito úteis para enxergar a verdade, né? São úteis para fazer coisas, resolver problemas, mas conhecer a si mesmo, ou enxergar a realidade da vida não é muito útil, né? Dá para usar também, mas não vai muito longe. Então, no budismo, esse mecanismo é chamado sanya. É um mecanismo, ele é composto basicamente de memória, manipulação de memória. Então, existe uma memória, uma lembrança, né, de um certo estímulo, uma certa sensação, de um padrão de cor, um padrão de som, um padrão de sensações, uma qualidade de sensações. E aí é um rótulo. A gente lembra o padrão, lembra o nome que foi ensinado, lembra as qualidades associadas àquele fenômeno, se é perigoso, se não é perigoso, se é agradável, desagradável, é confiável, não confiável, é bom, ruim, né? Aprende as qualidades e tudo aquilo fica meio que encaixotado, né? num conceito, numa gaveta, né? Então, é um mecanismo basicamente composto de memória. Memória nada mais é do que a capacidade da mente de imitar sensações, de produzir sensações, né? Imitando alguma coisa do passado, alguma sensação que foi sentida no passado, a mente consegue imitar aquela sensação, né? Então, quando a gente lembra do passado, a gente não lembra do passado. Quando a gente lembra do passado, a gente tenta imitar as sensações que nós sentimos naquela ocasião. É uma imitação. Imitação muito vagabunda, inclusive. Não muito boa. Você aprende a ver como isso funciona, você consegue ver quão grosseiro é o sistema, né? É muito fraco. Então, a memória é isso, né? Memória é a capacidade da mente de imitar sensações, né? Então, por isso que as pessoas não lembram as coisas de maneira correta também, né? Porque elas lembram o que elas sentiram naquela ocasião, né? Então, sei lá, poderia estar um dia muito agradável, mas a pessoa estava com uma enxaqueca muito forte naquele dia, então a lembrança dela é que estava muito barulhento, muito barulho, irritando. É porque ela estava com dor de cabeça, então ela estava hipersensível, né? Mas outra pessoa que estava junto não sentiu um barulho nenhum, achou muito agradável, um lugar silencioso, né? Sons agradáveis. Então, o que a pessoa lembra, na verdade, é aquilo que ela sentiu naquela ocasião, né? Ela não lembra fatos e eventos de maneira, como diria assim, dissociada, né, de si mesma, né? Que ela lembra de como eu me senti naquela ocasião, né? Então, se ela estava com muito medo naquela ocasião, a lembrança dela vai naquela direção, né? Vai na direção de... Foi uma situação muito assustadora. Era um cachorro enorme. Era um trovão muito grande, era uma tempestade, parecia que o mundo ia cair. Na verdade, ela não está falando do tamanho da tempestade, está falando do tamanho do medo dela. Era o medo dela que era grande demais, não era a tempestade, né?
E às vezes também tem muito a ver com o ego da gente, né? Para quem a gente está contando aqui e agora, né? Nós estamos falando de um evento no passado que é lembrado de maneira distorcida, e aí de contar para alguém depois de uma semana, aí o ego também entra em ação, né? Você não pode falar que era um cachorro muito, muito pequeno, porque no final de contas eu saí correndo, então tem que ser um cachorro muito grande. Aliás, um cachorro muito bravo, inclusive. Né? Não pode ser um cachorrinho normal, né? Tem que ser um cachorro grande. Então, o ego também influencia, né? Em como a gente lembra as coisas, como a gente... Tanto no momento do evento, como depois, quando a gente relembra aquilo, né? O ego também influencia, né? Tanto, mesmo que a gente não esteja contando para ninguém, apenas relembrando para si mesmo, ainda assim o ego está atuando. Não, foi desse jeito, não pode ter sido de outra forma, porque eu não faria isso, né? Então, na verdade, a culpa foi dele. A pessoa não admite para si mesma, não, na verdade, fui eu que agi mal, fui eu que fiquei com inveja. Não, a pessoa tem que pintar o quadro de forma de que não foi minha culpa. Ou se a pessoa também tem obsessão com raiva de si mesma, né? Ela lembra de forma, não foi tudo culpa minha, é tudo minha culpa, fui eu que fiz errado. Então o ego vai sempre influenciar e distorcer as memórias, né? Então, memórias não é algo confiável, não é algo para você basear a sua vida, né? A gente já ensinava a basear a vida no momento presente. Mesmo quando as pessoas perguntavam, mas não é importante planejar para o futuro, né? Eu falo, não. Importante é o momento presente, porque o futuro é consequência desse momento presente. Então, se você agir de maneira correta aqui, fica fácil manipular o futuro, né? Agora, se você ficar só preocupado com o futuro e não prestar atenção no presente, né? Então é aquela gambiarra toda, né, para tentar controlar um fenômeno que já desandou completamente, né? É querer ficar remendando como é que chama? Remendando a barragem, né? Quando ela já está arrebentada toda, né? Então o correto, a forma mais inteligente é estar um foco principal no momento presente. O passado a gente lembra, aprende com o passado, mas não é o nosso foco principal. Futuro a gente pensa, planeja, tenta se preparar, mas não é o foco principal. O foco principal é o momento presente. A partir daqui que todo o resto se encaixa, né? Porque se a pessoa é saudável no momento presente, né, as coisas ruins que ocorreram no passado já não são mais tão importantes. Qualquer desgraça, qualquer coisa terrível que ocorreu no passado, trauma, tudo isso deixa de ter importância, tudo isso deixa de ter força, né? Se a pessoa tem um momento saudável aqui e agora. Então, o passado só é uma tortura para quem não tem saúde mental aqui e agora. O futuro só é um leão indomável para quem não tem qualidades aqui e agora. Então, para essa pessoa, o futuro é uma ameaça. O passado é um remorso e o futuro é uma ameaça. Mas para quem tem sabedoria aqui e agora, o passado é apenas o que foi. O futuro, a gente lida com ele, não tem problema. Quem tem sabedoria não tem medo do futuro. Então, momento presente. Então, ensinar a mente, né, a sair desse mundo de conceitos, de frases e de ideias fechadas, né, blocos fechados de ideias, é importante, né, tanto para poder conectar com o momento presente, como para poder olhar a realidade sem preconceitos, né? Olhar a realidade de maneira aberta, né? O que é que realmente está acontecendo aqui agora, sem julgar com base em conceitos pré-fabricados no passado, né? Apenas experienciando aqui e agora, né? De maneira aberta e como é que chama? Com intuição, né? Não é de maneira tapada, né? Não é de maneira... com intuição, né? Com um insight. É um tipo diferente de entendimento, né? Um tipo diferente de compreensão, de inteligência, né? Uma coisa mais aberta, mais ampla.
mais hábil em fazer conexões, né, entre o que está ocorrendo agora, da onde que isso veio, para onde é que isso vai. Muito boa em perceber princípios, né? Então, a pessoa, o intelecto, às vezes, fica preso em sinais e perde os princípios. Então, se uma pessoa, por exemplo, faz um discurso muito bom, muito racional, muito cheio de razões, de explicações, mas o seu insight de essa pessoa não tem essa moral toda. O que ela está falando está certo, mas dá para ver que a pessoa não tem insight, essa pessoa não tem fundação, né? Então, às vezes a intuição é mais inteligente do que o intelecto, né? Ela percebe melhor a situação do que o intelecto. Porque as pessoas leem muito, né? As pessoas leem muito, tem curso para falar, como convencer as outras pessoas, como conquistar a audiência, como, sei lá, o que é que as pessoas estudam, né? Então, às vezes as pessoas não têm menor fundação, né, de ser humano, não tem menor fundação de moralidade, de disciplina, de bondade, mas ainda assim falam de moralidade, falam de disciplina, falam de bondade, falam de compaixão, falam de honestidade, de como ajudar os outros, a verdade, isso e aquilo. A pessoa é um poço de mentiras, né? Então, às vezes, insight é mais inteligente do que a inteligência. E também é muito bom para perceber coisas novas, né? Coisas novas sobre as quais não há palavras para falar a respeito. Porque linguagem é um fenômeno de comunidade, né? Um fenômeno social. Então, em geral, as pessoas só falam sobre aquilo que é uma experiência comum às pessoas do grupo delas, né? Então, se o grupo delas é grosseiro, não tem sutileza mental, não tem conhecimento dos fenômenos internos, né? Só conhece coisas exteriores, né? Então não tem vocabulário para falar sobre si mesmo, sobre as emoções, sobre a mente, sobre os fenômenos que a mente produz. Então, se você só vai fazer contato com a mente através de livros e explicações e palestras e discursos, né, você nunca vai fazer real contato com o que está ali dentro, né? Porque, em geral, não há palavras para falar a respeito, né? Então, a única forma de você fazer contato com aquele fenômeno não é através de conceitos, mas através de experiência, né? Experiência direta. Então, é importante ter essa experiência direta para você também poder entender o que é que o Buda está dizendo. Quando ele fala sobre Chitta, sobre mente, Vijnana, Sati, Sanya, Sankhara, né? Quando ele fala sobre essas coisas, o que ele está falando? Né? As pessoas entendem só os conceitos, mas não sabem do que o Buda está falando. Mas memoriza um monte de conceito, acha que entendeu, sai por aí explicando que não sabe. É algo realmente impressionante. Então, é importante, né, aprender a fazer contato com o momento presente, aprender a silenciar a mente, mas sem fechar o canal da experiência, né? Silenciar a mente não é o mesmo que apagar a mente, né? Silenciar a mente é apenas parar esse mecanismo de sanya, de conceitos, mas continuar consciente, continuar atento, continuar presente, continuar sentindo, continuar percebendo, né? Com o tempo você aprende a manter até o mesmo processo de decisão ativo, né? Então aprende a não estar ciente, mas tomar uma decisão em silêncio, sem pensar em nada, né? Tomar decisão, escolher, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sem ter que explicar, sem ter que pensar, agindo em silêncio, né? Então por isso que a gente pratica meditação sentado, pratica meditação andando, procura manter a mente em silêncio durante as atividades do dia. Né? Tiver que trabalhar, tiver que limpar, consertar alguma coisa, procura manter a mente em silêncio.
Isso é um treinamento, né? Você fazer ganhar mais e mais intimidade com esses níveis mais sutis da mente. Né? Aprender a atuar ali dentro, aprender a ser aquilo, ganhar intimidade com o assunto, aprender a atuar, aprender a manipular aquilo, aprender a guiar aquele processo. Perder o medo dele também, né? Perder o medo dessa experiência, aprender a ser aquilo, fazer as pazes com aquilo, e aí aprender a guiar esse processo, né? Aprender a manipular isso, aplicar ele de maneira correta, porque ele também é capaz de coisas diferentes, né? Por exemplo, se aplicar esse nível da mente no único foco, quer seja a respiração, quer seja um som, quer seja uma sensação do corpo, quer seja uma imagem mental, se aplicar esse nível da mente no único foco e suster aquilo durante um bom período de tempo, né? Então a mente começa a se transformar, ela começa a se concentrar, ela começa a se voltar para si mesma, né? Se voltar para dentro, começa a ficar mais firme, menos como é que fala isso? Para de vibrar, né? Ela fica mais firme, mais estável. Mais estável. E aí, ela ficando mais firme, mais estável, a percepção fica mais refinada. A percepção ficando mais refinada, você consegue perceber coisas mais sutis que antes você não enxergava. Né? Então, é uma coisa que vai progredindo dessa forma. Né? E também treina muito a intuição. Né? Mas fica mais sensível, mais perceptível das coisas, das pessoas ao redor. Então, o processo é uma habilidade importante de reconquistar. Eu nem digo que é uma habilidade a ser desenvolvida, é uma habilidade a ser reconquistada. Tem que reconectar com essa habilidade. Ela já estava lá o tempo todo, né? Que a gente perdeu a capacidade de conectar com isso. Então, precisa reeducar a mente, né? Ela voltar ao normal e conseguir conectar com esse fenômeno, que é normal. É simples, normal, não tem nada de especial naquilo, na verdade. Não tem nada de fantástico, né? É fantástico no começo, né? Quando você nunca viu, parece fantástico, mas depois que você acostuma, você fala, normal, isso é o que deveria ser normal. Né? A mente normal, na verdade, é assim. Então, é algo a ser reconquistado. Reeducar a mente. Né? Colocar a mente de volta ao normal. Parar de obrigar a mente a ser esquisita. Parar de obrigar a mente a fazer coisa estranha. E voltar a agir de maneira normal. Quando chove, ela reage de maneira normal, ela não fica esquisita. Quando está calor, ela reage de maneira normal. Quando surge alguma ameaça, ela reage de maneira normal. Quando surge algo agradável, ela fica normal, ela não fica estranha. Ela não sai do controle, ela não fica agitada nem deprimida. Né? Fica normal. Então, ela lida com as coisas de maneira normal. Ela lida com as ameaças de maneira normal. Lida com as coisas boas de maneira normal. Né? Então, ela não se perde. Ela não fica cega. Ela fica tranquila sempre. Ela estando tranquila sempre, a inteligência fica afiada. A capacidade de perceber diferentes aspectos do que está acontecendo continua aberta. Ela não se deixa distorcer por emoções como raiva e ganância, medo, vergonha. Então ela toma decisões de maneira tranquila e serena, né? Em geral, decisões tomadas de maneira tranquila e serena são mais inteligentes, né? Do que as decisões tomadas por afobação, por medo, por raiva, por ganância. E de novo, né? A mente está normal.
é muito agradável. A mente normal, ela é extremamente agradável, é bastante serena e tem um fluxo constante de felicidade nela, né? Muito mais agradável do que o bem-estar que os prazeres providos pela ganância trazem, né? Os prazeres sensuais que a ganância traz para nós, não são tão agradáveis como a sensação da mente normal, da mente tranquila, da mente inteligente, serena, desperta. Não são, os prazeres que a vaidade traz não são tão bons quanto esse, né? Os prazeres que a raiva traz não são tão bons quanto esse. Então, as maiores preocupações das pessoas, elas acham que emoções são os prazeres da vida. Se a mente não é carregada por emoções fortes, então a vida não tem sentido. Porque as pessoas falam isso porque nunca viram, nunca experienciaram isso, né? Elas não conhecem o que acontece quando a mente se pacifica. Como é que ela é? O que ela faz? Do que ela é capaz? Né? Quais são as coisas que ela é capaz de fazer que antes ela não conseguia fazer? Como é que isso muda a sua forma de existir no mundo? Como é que isso muda a sua forma de interagir com o mundo ao seu redor? E quando a sua forma de interagir com o mundo ao seu redor fica mais sábia, isso é agradável ou é desagradável? Então, as pessoas não sabem essas coisas, então elas acham que o sentido da vida são emoções, né? Emoções de ganância, de prazer, de vaidade, de raiva, conquista, inveja, prazeres sensuais, prazeres emocionais. Então as pessoas passam a vida inteira buscando isso, achando que um dia vai haver satisfação nisso. Mas na verdade a satisfação já estava aqui agora, bem na sua cara o tempo todo. Vocês é que não está ocupado demais procurando, tentando agarrar a própria sombra, em vez de parar e ver que você já estava... A sombra vem de você, né? Você não é a sombra. Eu acho que eu sou aquela sombra. Quando eu conseguir agarrar aquela sombra, eu vou encontrar meu verdadeiro eu. Mas, na verdade, aquela sombra é um reflexo do seu verdadeiro eu. As pessoas passam a vida inteira tentando alcançar uma imagem de si mesmo, quando não percebem que aquela imagem é apenas uma sombra de você mesmo, né? Você está logo atrás daquela sombra, né? Você parar de olhar para a sombra e olhar para si mesmo, você já está ali. Mas, paciência. Então, bom comportamento é importante por causa disso, né? Se a pessoa não tem bom comportamento, é difícil conseguir olhar para si mesmo. Se a pessoa não tem uma maneira saudável de existir no mundo, a tarefa de olhar para si mesmo é quase que insuportável, né? Então as pessoas... Você pode medir o nível de saúde mental das pessoas pelo quão incompetente elas são em estar consigo mesmas. Então, ver o quão incompetente elas são em estar consigo mesmas, quão viciadas em música, quão viciadas em filmes, quão viciadas em distrações de celular, em passeios, em viagens, quão incapaz de ficar quieta as pessoas são. Por aí é uma boa medida, né, para você saber o quão dolorosas são essas pessoas, né? Tipo, a pessoa que não consegue ficar quieta, né? Não é que só as pessoas que ficam quietas são saudáveis. O fato de você não conseguir ficar quieto, esse é o problema. Tendo sido capaz de ficar quieto, se vai ficar quieto ou não é outro assunto, mas você consegue sim ou não? Se não consegue, eu digo que tem um problema sério. Então é isso, né? É importante conseguir vencer, né, o apego a conceitos, aprender a estabilizar e silenciar a mente, conectar a mente com o momento presente e aprender a lidar com daí para frente, né? Tendo aprendido a botar a mente no momento presente, como é que eu lido com o passado, como é que eu lido com o futuro,
Como é que eu tomo decisões? Né? Aprenda primeiro, olha o que é a mente no momento presente, o que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer, e aí daí você toma decisões. A partir daí você começa a se preocupar com o presente, com o passado e com o futuro. Né? Primeiro aprenda sobre o presente. Depois que você aprender sobre o presente, vamos reavaliar. Como é que eu vou lidar com o futuro, como é que eu vou lidar com o passado. Isso a gente olha de depois. Aprenda a fazer contato com o presente primeiro. Aprenda a estabilizar a mente. Aprenda a fazer silêncio. Aprenda a sentir a si mesmo, a fazer contato consigo mesmo. A partir daí o resto começa a acontecer até que meio que naturalmente. Né? Então é isso que eu tenho para dizer. Você tem alguma pergunta? Coisa? Sim. Quando a gente nasce, a mente é normal? Não necessariamente. Não. 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 Ela, se você é uma pessoa... O que acontece é o seguinte. Se você tem uma mente saudável, o corpo humano não é muito útil, na verdade. Não é muito agradável, inclusive. Tende a prejudicar a mente, tende a agredir a mente. Né? A mente saudável ela fica melhor sem o corpo humano. Então, algumas pessoas ficam pior depois que elas nascem, né? Porque a experiência meio que agride a mente. Né? É meio doloroso e obriga a mente a fazer coisas que dizem respeito a esse corpo, né? E a sociedade ao redor, não necessariamente diz respeito à saúde mental, né? Diz respeito a lidar com coisas do dia a dia que às vezes não tem muito a ver com a real raiz do assunto. Mas já outras pessoas não, outras pessoas se beneficiam muito de ter um corpo humano, porque aí obriga a mente delas a ter um pouco de disciplina, né? Aprender a focar, prestar atenção onde é que você está andando, aprender a respeitar os outros, senão você vai para a cadeia, sabe? Aprender a ter respeito pelos outros, aprender a interagir de maneira saudável com as pessoas, aprender a ter disciplina, cuidar de si mesmo, tá? Tomar banho, escovar os dentes, sabe? Certas coisas assim. Para algumas pessoas isso é vantagem. Então, não tem muito a ver, não. A mente, no momento do nascimento ou não, né? Não é garantia de nada, assim, né? Como em geral as pessoas não estão ainda tão obcecadas com pensamentos, né? Então tem algumas características agradáveis, né? A mente está mais aberta. Então as pessoas só focam nas crianças quando elas estão dando risada, né? Ela é bonitinha, ela tem uma conexão com o momento presente, ela curte, tem aquele olhar brilhante, assim, né? Mas isso ela só lembra quando a criança está feliz, né? Elas fixam nessa imagem. Elas não param para pensar que basta fazer um barulhinho diferente e a criança começa a chorar. Basta, sei lá, ficar um pouquinho mais frio, ela começa a chorar imediatamente, né? Então as pessoas elas não pensam nisso, né? As pessoas só focam no que elas querem olhar, né? E não param para olhar como, na verdade, a experiência de uma criança, de um bebê, é muito dolorosa, frágil. Qualquer coisinha ela começa a chorar, mínima coisa. Né? Então, assim, ela dá aquela risada espontânea e aberta, mas logo em seguida começa a chorar. Frágil. E totalmente exposto. Né? Não tem menor habilidade em cuidar de si mesmo. Então, não é uma sensação, não é uma situação agradável. As pessoas obcecam com isso porque elas fixam só nesse ponto agradável, né, da criança rindo e alegre, né? Mas se parar para pensar bem, é uma situação frágil, uma situação até fisicamente, né? Ela está disposta a todo tipo de doença, está sempre dolorosa, é sempre com fome, sempre coçando, sempre doente, sempre fraca, né? Não consegue cuidar de si mesma, não tem habilidade emocional com lidar com coisas pequenas, né? Tipo, sei lá, tinha um passarinho aqui, o passarinho foi embora, pronto, acabou. Começa a chorar, espernear, não tem o mínimo de habilidade emocional, né, em lidar consigo mesmo. Né? Então não é
Não, a gente idolatra a infância porque as pessoas são incompetentes no aqui e agora. Então elas idolatram uma fantasia sobre o passado. Né? Mas não tem muito a ver com nada, não. É só uma percepção distorcida que as pessoas escolhem, suster, uma fantasia que as pessoas escolhem, né, suster, um apego. Eu só pensava que, porque ela ainda não está cheia de conceitos, né? Sim, mas veja o lado ruim disso. Ela não está cheia de conceitos, ela não consegue cuidar de si mesma também. Os conceitos não é que eles são ruins, né? A capacidade de pensar não é ruim. O problema é quando a gente só consegue fazer contato com a realidade através dos pensamentos. Isso ocorre, em geral, a partir dos 13, 14 anos. A pessoa simplesmente perde contato consigo mesma, sabe? Depois, também porque as pessoas educam, não é nem educação, as pessoas são dolorosas. Então, a infância das pessoas, em geral, é muito dolorosa, porque as crianças são muito sensíveis. Então, ela sente o desconforto ao redor. E então ela vai acumulando aquele desconforto, vai acumulando. Chega uma hora que o intelecto já se desenvolveu e a experiência emocional dela já é dolorosa. Então ela fecha naquele intelecto lá e começa a viver no mundo das frases, dos conceitos. Né? Então ela meio que instintivamente fecha as emoções. Né? Pelo menos os homens são muito assim, não sei se as mulheres são diferentes. Então, a partir do momento que ela aprende a pensar e descobre que ali há riqueza suficiente para não ter que voltar ao mundo do aqui e agora, né? Então, em geral, uma tendência as pessoas se fecharem ali, né? Então, elas ficam insensíveis, né? É um mecanismo de defesa. Então, mas não é isso o problema é quando você fica preso ali dentro. Né? Mas se você não souber pensar, isso é ruim. Você tem que saber pensar. Pensamento é um tesouro dos seres humanos. É um tesouro específico dos seres humanos que os animais não possuem. Né? Não é que eles não pensam, eles não têm refinamento mental suficiente, né, para agir de maneira como os seres humanos agem. Né? Então não é que o pensamento é ruim, a incapacidade de suster ambos os fenômenos é que é ruim. Né? Você tem que saber pensar e você tem que saber fazer silêncio. Você só sabe fazer silêncio, você é burro. Você só sabe pensar, você é burro de novo. É uma forma diferente de burrice, mas é uma incompetência. Diria, só para usar um conceito que as pessoas conhecem, né? Se você não sabe pensar, você é burro. Se você só sabe fazer silêncio, você é burro. Se você não sabe fazer silêncio, você é insensível. Não é bem isso, mas só para dar uma ideia geral, assim, né? Mais ou menos em que direção a história vai. Mas são formas diferentes de burrice, né? De burrice emocional, burrice intelectual. Mas são burrices. Né? A pessoa não tem habilidade em sentir, não tem habilidade em lidar com suas próprias emoções. Então, ela fica presa no mundo dos conceitos. A pessoa não tem habilidade em raciocinar, não tem habilidade de lidar com ideias, não tem habilidade em tomar decisões inteligentes. Burrice, de novo, é outra forma de burrice. Então, tem que ter a habilidade de ambos os lados. Né? Então, eu digo que é uma forma de amadurecimento. Né? Então, as pessoas têm que saber sentir, têm que saber pensar, têm que saber fazer ambos. De novo, ajuda muito se você vive de maneira correta, porque assim as suas emoções não são impalatáveis para as suas ideias. Então, se você vive de maneira correta, o mundo das ideias, o mundo das emoções não briga. E também visão de mundo correta. Né? Visão de mundo correta. Não pode ter uma visão de mundo infantil. As pessoas que são muito apegadas à compaixão costumam ter esse problema. Né? Que é uma visão de mundo infantil, onde tudo é perfeito, os animais, e na floresta, e o arco-íris, mas não é a verdade. Sabe? Então tem que ter tem que haver visão de mundo correta, competência emocional, habilidade em pensar, tudo isso tem que juntar. Né? Sabedoria é um fenômeno complexo, né? Não é um fenômeno simples. Ele é composto de várias coisas. Né? Então, a sabedoria é uma reunião de habilidades, é uma congregação de habilidades. Então, é aí que vai o assunto.
Alguma coisa? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Eu acho que eu não estou transmitindo a palestra. Que dia hoje? É dia 31? Não? Eu acho que não está sendo transmitido. Ué, será que deve ter parado ali? Engraçado. Não está transmitindo, não. Bom, tinha uma pergunta aqui. Eu esqueci de apertar. Mas está gravando aí, depois a gente coloca lá na internet. Algumas pessoas relatam que na meditação, quando consegue acalmar um pouco a mente, sente coisas estranhas do tipo, parece que estão girando, contrações nos músculos do rosto, etc. O que fazer nessa hora? Parar com a meditação ou tentar focar na mente na inspiração? Não faça nada demais, não. Isso é apenas... deixa eu ver de novo. Quando consegue acalmar um pouco a mente. Em geral, quando você consegue relaxar, muitos gargalos, né, de sensações abrem. Né? Então, o gargalo de energia ou de sensações, coisas que está bloqueando, né, no corpo e na mente, né? E quando você relaxa, então aquilo se abre, então a pessoa começa a sentir coisas estranhas. Mas não é que elas são estranhas, elas são normais, né? Que a pessoa nunca estava tudo meio que empacado, né? Então a mente fica ali tentando interpretar essa sensação nova, que para ela é nova, né? Tentando dar qualidade. O que é isso que eu estou sentindo, né? Por exemplo, a pessoa começa a sentir um bem-estar. Então, mas é um bem-estar diferente, né? É um bem-estar que eu nunca senti antes, né? Então, o que é? Eu não sei, esse bem-estar é como se fosse uma leveza. Então, ela começa a sentir leveza e acha que está levitando, né? Ou então começa a sentir, sei lá, todo tipo de coisa, né, diferente, né? Os pelos arrepiam, assim, começa a sentir uma energia passando pelas pernas, pela cabeça. Tudo isso é apenas a mente, uma coisa nova que a mente não experienciou antes, o corpo não experienciou antes, né? Tem a ver com relaxar. Quando você relaxa, o corpo volta ao normal, né? A mente volta ao normal. E, infelizmente, para a maioria das pessoas, a sensação de normalidade é estranha. A sensação de normalidade é esquisita para a maioria das pessoas, né? Uma coisa triste. Então, não tem nada demais, simplesmente continue meditando. Não precisa fazer muita onda a respeito. Se quiser focar na respiração, fique. Se quiser ficar ali sentindo aquilo, fique. Não tem importância, não esquenta a cabeça. Apenas vá meditando. Com o tempo, a mente se acostuma e para de fazer muita onda a respeito dessas sensações todas. Pergunta ao senhor sobre as normas de verdade, como compreender o fenômeno sofrimento de forma a não levá-lo para o lado pessoal. Mas sofrimento é pessoal. Você sofre. Você quer dizer... Bom, vai olhando para o sofrimento. Não se quente muito não fazer pessoal, não pessoal. Apenas vai olhando em silêncio. Aprenda a sofrer um pouco. Aprenda a sofrer em silêncio. Olhe para o sofrimento, né? Com o tempo você vai com o tempo você vai aprendendo, né? Quanto desse sofrimento é apenas uma construção mental, quanto desse sofrimento é uma experiência física do corpo, quanto desse sofrimento é apenas inerente ao tal do eu, né? Se tem eu, tem sofrimento. Então, qual é a graduação de cada um, né? É algo que se aprende com experiência, né? Não sei, não acho que isso seja um truque que você faça, isso não sou eu, não acho que isso é um insight que surge, né? Então, vai olhando, aprenda a fazer silêncio, aprenda a sentir a dor em silêncio, faça contato com a dor, pare de brigar com a dor, aprenda a sentir a dor, olhe o tamanho da dor, vai daqui até aqui,
quando o corpo está em dor, o que a mente faz? E se eu não fizer isso, como é que eu faço para como é que eu faço para a dor física não disparar no fenômeno mental? Como é que é isso? Né? É muito simples, é só você relaxar. É só você não agarrar a dor. Né? Isso aí você aprende a fazendo, né? Não é algo que você ensina explicando nada. Não. Isso é uma coisa que você aprende fazendo. Né? Então, de qualquer forma, toda dor é um fenômeno pessoal. Então, não tem história. Como é que eu separo o eu da dor? Se é a dor, então o eu está ali. Né? Se não tem eu, não tem dor. Então, você pode gerar menos eu ou gerar menos dor ao redor do eu, né? Ou fazer um eu um pouco mais inteligente, que não fica gerando dor à toa, né? Mas no final das contas é sempre eu ali. Né? Ok? Mais uma pergunta? Mais uma coisa?